Vamos falar agora sobre um decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Piranhas. O decreto data do dia 18, na terça-feira, mas começou a valer ontem, quarta-feira, dia 19. O decreto já está aí na tela, a sua produção já colocou para quem está no YouTube. É o decreto 097/2023. Ele é datado aí do gabinete do prefeito do dia 18, começou a valer ontem e traz diversas medidas de austeridade fiscal, redução de gastos. Resumindo, o que aconteceu? Volte para mim aqui, produção, daqui a pouco a gente continua com o decreto. De acordo com informações, eu ao ler esse decreto busquei entender por que houve tanta redução de receita. O primeiro ponto foi a mudança de governo federal. Para você que está aí do outro lado do rádio nos entender, e do outro lado da tela também, a receita do município é composta aí por recursos aqui do município, IPTU, ITU e outras situações. Tem ajuda também do Estado, né? A gente consegue contrapartidas do governo estadual e grande parte dessas receitas para manter o município, a maioria, vem do governo federal. Como funciona? Os municípios arrecadam os impostos, nós aqui pagamos impostos e o governo central, o governo federal, devolve esse dinheiro para os municípios poderem tocar a vida. Só que nesse ano de 2023 está havendo um problema. E aí não é só aqui em Piranhas, mas em grande parte do Brasil. E vou falar aqui de Goiás. Os municípios goianos estão sofrendo porque o governo federal está com um discurso bonito na mídia, né? Aquela história do Brasil voltou, mas os municípios estão sem dinheiro. Vários repasses, eu conversei com pessoas ali do alto escalão do Poder Executivo piranhense, vários repasses não foram feitos nesses primeiros 4 meses de administração. Tá faltando dinheiro. Houve queda muito importante, segundo o Poder Executivo aqui de Piranhas, na questão das receitas federais que vêm para Piranhas. Já inclui todas aquelas, né? A gente conhece, fala muito aqui no jornal, tem a situação do FPM, aquela coisa toda. Esses repasses aí feitos pelo governo federal, segundo a gestão aqui, caíram significativamente nesses primeiros 4 meses do governo Lula. Esta é uma das situações. Outra situação indicada, e está lá no decreto, daqui a pouco a gente vai falar do decreto, trazer aqui as mudanças, aliás, as medidas tomadas pela prefeitura. Outra situação foi o não atingimento do que era esperado em relação à arrecadação municipal, que vai com IPTU, com ITU, com o licenciamento, a questão dos alvarás. A prefeitura disse que não atingiu o que esperava. A arrecadação municipal ficou aquém do esperado. E soma-se também a essas duas situações, segundo a Prefeitura de Piranhas, o fato de o gasto com o pessoal, que são os funcionários, já estar atingindo o limite estabelecido por lei, que é 54% da receita. Isso já tem sido falado há algum tempo, alguns vereadores até questionaram essa situação do volume de gasto com folha de pagamento aqui em Piranhas, né? E a prefeitura, o prefeito Marco Rogério, cita essa situação no decreto, né? São as considerações que o prefeito faz para editar e publicar esse decreto. Produção, coloque aí na tela a imagem do decreto, né? As 5 páginas, né? Um decreto com 5 páginas para determinar todas essas medidas. Existem vários pontos, nós vamos colocar aqui e tentar explicar resumidamente, né, para que você entenda o que foi determinado. Uma das determinações é que o horário de funcionamento da prefeitura vai ser agora apenas em um período, das 7 da manhã até as 13 horas. Começando 7 da manhã às 13 horas, sem intervalo, e no período da tarde não haverá atendimento. Essa é uma das medidas. E existem outras. Vamos lá, né, para a primeira parte, produção, dessas determinações. Fica limitada a partir de agora a emissão de empenhos e também a movimentação financeira com base em critérios estabelecidos por lei municipal. Então aquela questão de novos pagamentos e tudo mais. Também vai haver a redução da concessão de diárias.
Diárias são aquelas questões quando um servidor público vai viajar. Por exemplo, um secretário precisa ir, ou um superintendente, um diretor precisa ir a Goiânia, a serviço da prefeitura. Ele vai a Goiânia ou a Brasília, etc. E aí a prefeitura paga essas despesas. São as chamadas diárias para o servidor se alimentar e transporte e tudo mais. Então, foi determinada a redução da concessão dessas diárias. Também, a partir de agora, estão suspensas as horas extras, tanto para servidores que são efetivos, como aqueles temporários, que são chamados aí comissionados, né, que a gente conhece, né, como comissionados. Também houve a suspensão de novos convênios. Convênios com instituições, governo federal, governo estadual, entidades, etc. Com exceção para convênios na área da saúde e na área da educação. Mas mesmo assim, deverão ser autorizados pela Prefeitura Municipal, pelo próprio prefeito e devidamente justificados. Também foi determinado nesse decreto a redução de despesas com manutenção de automóveis, de ônibus, caminhões e máquinas e equipamentos, sendo que as ordens de compra deverão ser autorizadas expressamente pelo prefeito. Então, nesse caso, né, ali os secretários não terão essa liberdade que tinham os superintendentes, diretores, de fazerem aquisição. O prefeito vai ter que autorizar todo tipo de compra para manutenção de veículos ou ainda a quem o prefeito delegar essa competência. O prefeito vai poder dizer, olha, fulano de tal, secretário tal, vai poder, então, nesse caso, realizar ali a autorização. Também houve a suspensão da aquisição de material permanente. Material permanente, pessoal, é um computador que vai ficar no escritório de um secretário, é uma mesa, essa situação. Isso é equipamento permanente, é claro, naquela situação onde não dá para ficar sem, haverá a liberação. Vamos continuando aqui um pouco mais rápido, porque as mudanças são importantes. Vai haver também a redução de auxílios em geral. Isso aí já parte para a questão aí da atuação no município diretamente com a comunidade, né? Auxílios para as pessoas, né? Para ajudas mesmo às pessoas, para a comunidade carente, né? Exceto a exceção do decreto para a área da saúde em casos de estado de vulnerabilidade social comprovada. Também a redução de ligações telefônicas. Agora as repartições públicas terão que reduzir ligações telefônicas, com também redução nos gastos com energia elétrica, água e também correios, aquelas correspondências enviadas. Também vai haver a redução de despesas com eventos e festividades, sejam elas culturais, esportivas e outras que são recreativas. Seguindo aqui com o decreto, produção, há também agora a redução nas despesas com material de expediente. Material de expediente em prefeitura é papel, etc. Essas coisas para o dia a dia, né? Tinta de impressora, essa situação toda. O prefeito também decidiu suspender da execução de serviços particulares, aqueles serviços prestados pela Superintendência de Obras e Infraestrutura, Superintendência de Serviços Urbanos e também a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, exceto as previstas em lei, né? Lei específica e também autorizadas expressamente pelo prefeito. O que a gente entende até agora é que o prefeito, né, resolveu centralizar as decisões para o seu gabinete, para que não haja gastos excessivos. O que são esses serviços particulares? Eu vou tentar explicar aqui o que foi essa suspensão que vai atingir diretamente o cidadão. Por exemplo, você tem uma chácara sua ali, particular. Você chega na Secretaria de Serviços e diz, olha, pessoal, vocês podem ir lá e passar a máquina no acesso à minha chácara, ali na entrada da minha chácara?
Você pode ir ali, eu tô com um problema na minha casa, no meu bairro, eu tô precisando de uma retirada ali de uma terra que está atrapalhando. Esses são serviços particulares que são executados, né? É tradicional aqui em Piranha essas ações. Então esses serviços estão suspensos. Também foi determinada a redução de viagens com ônibus e veículos de propriedade do município. Aquela história de, olha, prefeito, arruma aí para nossa igreja, para nossa associação, um ônibus para viajar. Ou os idosos, por exemplo, da Melhor Idade, olha, nós queremos ir no evento da Melhor Idade lá em Bom Jardim. Então vai haver a redução desse tipo de viagem também. O decreto também veda o uso da frota de veículos e máquinas do município de Piranhas em finais de semana e dias de feriados, considerados feriados, como amanhã, por exemplo, o dia de Tiradentes, bem como sua utilização após o horário normal de expediente. Alguns vereadores até denunciaram, né, que isso estava acontecendo, o maquinário da prefeitura, os veículos usados no final de semana. Também ficou cancelado imediatamente canceladas aquelas atividades que não têm um caráter de emergência e também de necessidade pública. E também ficaram algumas situações suspensas temporariamente. Nós vamos detalhar aqui essa diferença também de suspensões temporárias. Peço desculpa pela extensão, mas várias coisas aqui são importantes para a gente entender esse momento que a prefeitura vive, né? A prefeitura suspendeu temporariamente novos investimentos no município, com exceção dos necessários para o cumprimento dos preceitos mínimos estabelecidos pela Constituição Federal. Então, a prefeitura vai suspender investimento, exceto naqueles que não tem jeito, que são nas áreas da educação e saúde e de obras previamente contratadas. Então a prefeitura nesse período não vai começar nada, nenhum tipo de investimento. Olha, nós temos aqui que começar o asfaltamento do bairro tal. Isso nesse momento não vai acontecer. Não vai haver investimento nesse momento, exceto na educação e na saúde e nas obras já predeterminadas. Novas nomeações de servidores efetivos e cargos em comissão também estão suspensos nesse momento. Contratações, convocações para regime especial e também contratações de estagiários, ressalvados, de acordo com o decreto, as situações de necessidade excepcional. Aí fica ali pela avaliação do prefeito também. Estão suspensos novos afastamentos ou também cedências de servidores para outros municípios, que acontece também corriqueiramente. Concessão de novas gratificações e também revisão de gratificação. Aqueles benefícios para os servidores, para a gente ter em resumo, né? Alguns benefícios também estão suspensos. Concessão de licenças para tratar de interesse particular também não serão realizadas, que também implicarem em nomeações para a substituição. E seguindo aqui já para o final, peço a sua paciência, também suspensos temporariamente a concessão de férias para servidores que importem em conversão de parte de sua duração. Também estão suspensos a concessão de progressão vertical e horizontal até a equiparação do limite prudencial da folha de pagamento, conforme determina o regime jurídico do município. O disposto também nesses artigos já estão valendo. Melhor para enfatizar aqui para você. Tudo isso que eu estou dizendo agora está valendo desde o dia de ontem. Inclusive, a determinação que o expediente de funcionamento da Prefeitura de Piranhas, dos serviços públicos em todos os órgãos e também entidades componentes da administração pública, né, a partir de ontem, vão ser ali das 7 até as 13 horas. Há exceções, meus amigos, em relação aos ESFs, né, as unidades de saúde que funcionarão normalmente das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. A saúde dificilmente é afetada através de decreto. Também a garagem municipal
composta pela Superintendência de Obras e Infraestrutura e a Superintendência de Serviços Urbanos e ainda a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, funcionarão também das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas, tendo em vista a necessidade de manutenção das vias urbanas e também as estradas, tá certo? A gente fala também em relação à coletoria, né, que no período do decreto que está agora em vigência, funcionará em regime de plantão das 13 até as 17 horas. Então, a coletoria não vai estar aberta ao público ali para você entrar e tudo mais, mas vai ter um plantão onde os servidores responsáveis poderão ser contactados através de telefones. A prefeitura disponibilizou esses telefones nas redes sociais, tá certo? Então, você vai poder verificar os telefones lá da coletoria. Nos dias em que houver licitação agendada fora do horário de expediente definido pelo decreto, a Superintendência de Contratos, Licitações e Convênios deve operar ali das 7 às 11 da manhã e das 13 até às 17 horas, ante a necessidade da realização dessas licitações. Também a transgressão de qualquer das limitações previstas nesses artigos, nesse decreto, serão de responsabilidade dos secretários municipais no âmbito de suas respectivas secretarias. Então são essas determinações, existem várias outras, eu destaquei aqui as mais importantes, né, para efeito aí da administração. Então esse decreto já está em vigor, foi assinado pelo prefeito, data do último dia 18, repito, para você, amigo ouvinte e espectador. Então são todas essas medidas. A prefeitura, né, tá realmente enfrentando dificuldades. A produção colocou na tela aí as 5 páginas. Se você quiser depois ler, a gente colocou no YouTube, é só você voltar e acompanhar tudo certinho. É claro que a gente resumiu aqui, não leu tudo ipsis literis, a gente conseguiu, a gente tentou aqui fazer um resumo para ficar compreendido, mas há aí uma necessidade e um alerta, né? A prefeitura, o Poder Executivo de Piranhas está enfrentando dificuldades financeiras. Repito, já pode voltar para mim aqui, produção. Repito os motivos elencados. Primeiro, o governo federal não está realizando todos os repasses nesses primeiros 4 meses de administração. Está faltando dinheiro que é costumeiramente transferido pelo governo federal. A arrecadação municipal com os impostos municipais não atingiu o que era esperado pela prefeitura e também o gasto com o pessoal já está atingindo o limite estabelecido por lei.